Você já confia. O seu distribuidor Purina, Avenida Tiradentes 610. Aproveite a comodidade do nosso serviço de entrega. Telefone 3463-7244. WhatsApp 99160-5709. Esta é a Radiodifusão Luzes da Ribalta Limitada. Rádio Luzes AM 1360 kHz. Na internet www.radioluzes.com.br. 24 horas por dia no ar. Santa Bárbara do Oeste, Estado de São Paulo, Brasil. Telefone DDD 19 3463-3490. WhatsApp 99305-3455. No Facebook, Rádio Luzes da Ribalta. E-mail, radioluzes@uol.com.br. Rua Joaquim de Oliveira, 586, Centro. CEP 13-450-038. Rádio Luzes, ano 34. Compromisso com o melhor. Rádio Luzes. A Rádio Luzes apresenta Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações. A melhor cobertura do União Barbarense. Análise, opinião, os personagens que fazem a diferença e um panorama do esporte na cidade e na região. Fique aqui no Jornal de Esportes Gol de Placa, que está no ar. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Jornal de Esportes do Gol de Placa nesta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Para você que está ligado na Luzes, estamos chegando com o Jornal de Esportes do Gol de Placa, um golaço de informações no seu rádio. Após a CBF definir em sorteio os mandos da Copa do Brasil, as duas equipes já começaram a preparação para os dois jogos. Lembrando que cada time tem 3 conquistas da Copa do Brasil. Na abertura da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Grêmio venceu o Sport em Porto Alegre e também vai garantindo vaga à Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Hoje está faltando exatos 60 dias para o início da Copa do Mundo. Presidente do Corinthians disse que divisão de carga de ingressos para os jogos contra o Flamengo será da seguinte forma: 4.000 ingressos para flamenguistas aqui na Neoquímica Arena e mais 4.000 ingressos para corintianos no Maracanã. Direção do Palmeiras faz contas e o Palmeiras precisa apenas de 25 pontos para garantir título brasileiro.
O São Paulo já deu início à sua preparação para a final da Copa Sul-Americana e pode ganhar reforços para esta grande final. Jogadores do Santos Futebol Clube ainda acreditam na possibilidade de classificação para Libertadores 2023. Será? Guarani de Campinas vence mais uma e caminha a passos largos para fugir da zona do rebaixamento. Copa Paulista, 15 de Piracicaba treina forte para pegar o São Caetano no primeiro jogo das semifinais da Copa Paulista fora de casa no próximo final de semana. A Associação Portuguesa de Desportos é mais uma que também treina visando o jogo contra o Marília, também no próximo final de semana, pela Copa Paulista. Portanto, está no ar o Jornal de Esportes Gol de Placa. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um programa que não é diferente. Os outros é que são iguais. Rádio Luzes, a rádio diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. Federação Brasil da Esperança. Defensor Público Matheus Moro, 1350. Vote Zezinho, deputado federal, 1351. E Geraldo Martins, 1361. Vote Sandra Amadeu, 1367. Vote Fábio Calixto, deputado federal, 1371. Jaque Chanel, 1384. Meu número é 1385, professora Cássio Oliveira. Luciene, diretora, 1391, deputada federal. 1393, Cláudio Itaverá. Vote 13, vote. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Bolsonaro é incompetente. Não tinha nada pra estar aqui. Nem leva um jeito. Bolsonaro é mentiroso. Não tem corrupção no meu governo. Bolsonaro é agressivo. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Ah, você é uma idiota! Cala a boca! Cala a boca! Bolsonaro é desumano. Tô com Covid. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Eu não sou coveiro. O Brasil não merece um presidente assim. Coligação Brasil da Esperança, PT, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. O restaurante Dona Maria tem a boa e clássica comida de mãe todos os dias. O Dona Maria tem um grande orgulho em ser o principal restaurante da região a participar de ações com a comunidade barbarense. Restaurante Dona Maria, a casa da boa comida. 5 unidades em Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. Delivery 991219112. Propaganda política obrigatória. Astronauta brasileiro, Marcos Pontes, meu senador. Marcos Pontes é sinônimo de determinação. Desde criança até ser astronauta, força e foco nunca lhe faltaram. Essa sempre foi a minha vida e vai continuar agora. Quando eu chegar lá no Senado, vai continuar exatamente a mesma determinação. Em São Paulo, quem vota Bolsonaro presidente, também vota astronauta Marcos Pontes para o Senado. Marcos Pontes é 222. Coligação São Paulo Pode Mais, Republicano, PSB, PL, PTB, PSC, PNN, suplente professor Alberto Cilange Maganhato. Extra, extra, uma girafa motorista foi vista dirigindo um carro verde-limão. Para tudo, girafa motorista só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Ele é a primeira causa de morte por doença entre 0 e 19 anos. Acesse coniac.org.br e saiba mais. Quem ama está sempre atento. Apoio ABERT. Propaganda política obrigatória. 44. Sora é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. Sora é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. A mulher chegou agora e já tem a solução.
sem imposto na comida, mais dinheiro pro povão. Soraya é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya 44, presidente pelo União Brasil. Compare o antes e o depois. Pode comparar. Ninguém limpa melhor do que a DG. A DG Limpeza de Pedras e Pisos tem um serviço competente que higieniza e renova qualquer ambiente. Compare o antes e o depois. Ninguém limpa melhor. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Celular e WhatsApp. DDD 19 98967 7906. Vamos repetir. DDD 19 98967 7906. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Ninguém limpa melhor. Propaganda política obrigatória. Vote na mulher. Simone é 15, ela é guerreira. Simone é 15, a força da mulher. Simone é 15, ela tem coragem. Simone é 15, nela eu vou votar. É 15, é 15, é 15, é 15. É Simone, vote na mulher. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15, é 15. É Simone, vote na mulher. Simone Presidente é 15. Coligação Brasil para Todos. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da ABERT aos 100 anos do rádio no Brasil. Rádio Luzes. Rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Eu sou Rodrigo, o governador de São Paulo. Eu quero pedir o seu voto por tudo que a gente fez ao longo dos anos. O Bom Prato, o Poupa Tempo, os AMES, as estradas, o metrô, ETEX e FATEX. Eu quero o seu voto para avançar e fazer ainda mais. Criar o cartão Bom Prato para você que precisa comprar alimento perto da sua casa. Criar o Mediotec para que os alunos do ensino médio possam fazer um curso técnico. Fazer o AME+, com consulta, exame e cirurgia em todos os AMES. Eu quero o seu voto para proteger São Paulo e seguir em frente e seguir em paz. Coligação São Paulo pra frente. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. Muito bem, 17 horas e 13 minutos, estamos voltando com o Jornal de Esportes, o Gol de Placa. Muito bem, às 17 horas e 14 minutos, Jornal de Esportes, o Gol de Placa. Estamos voltando, você pode nos acompanhar através do Facebook, está na nossa live no Facebook, já está no ar a nossa live. Participar também pelos nossos telefones 993053455 ou pelo nosso, esse é o nosso WhatsApp, ou pelo nosso telefone fixo 3463-3490 ou ainda pelos aplicativos Rádios Nets e Tunin. E também o nosso site que já voltou no ar, radioluzes.com.br. Você pode também ouvir o nosso site, pelo nosso site, toda a nossa programação esportiva e toda a programação da Rádio Luzes da Ribalta. Muito bem, neste final de semana, aconteceu, final de semana que passou, né, que já estamos no meio da semana, mas é tanta informação que a gente esqueceu de trazer aqui para você no início da semana, o que aconteceu na 4ª divisão do futebol barbarense. Foram promovidos promovido pela SEMI, o campeonato, conquistaram vaga às quartas de final do campeonato e subiram para a 3ª divisão do futebol barbarense as seguintes equipes: Bosque Futebol Clube, Resenha Futebol Clube, Real Unity, Romano City, Real Juventude, Diretoria, Atlético Rochelle e também o Holandinha. São os clubes que o ano que vem estarão na 3ª divisão do futebol barbarense. Os resultados: Bosque e Molondres empatou em 1-1 e nos pênaltis deu Bosque 4-3. O Família Sartori perdeu por 2-1 para a equipe do Romano City. O Ideal tomou um sacode, eu estive lá acompanhando, o sacode foi feio. 6-2 perdeu para o time Diretoria Futebol Clube.
O Real Juventude ganhou de 3-0 do Unidos do São Jorge. O Resenha Futebol Clube ganhou também de 3-0 do time da TUSB. Alô, TUSB, perderam aí, TUSB, que é isso? O Santa Cruz perdeu para o Real Uni de 3-1. O Império empatou em 1-1 com o Atlético Rochelle, só que aqui não tem o resultado de penalidade, mas o resultado do jogo foi 1-1 contra o Atlético Rochelle. O Holandinha venceu a equipe organizada, uniformizada Orquídea por 3-1, portanto, todas essas equipes aqui que saíram vencedoras estão na terceira divisão o ano que vem, em 2023. Muito bem, 17h16. Nós trouxemos aqui hoje uma informação da Portuguesa Desporto, que está treinando aí, firme e forte para pegar o Marília na Copa Paulista. E não é que a gente também conseguiu um boletim do nosso amigo Edivaldo Tirtes, lá, que fez para o Domingo Esportivo. O Edivaldo Tirtes vai trazer para a gente uma informação bacana, legal, com o presidente da Portuguesa, que fala com o nosso amigo Edivaldo Tirtes, está de Piracicaba. Aliás, o Tirtes com certeza está nos ouvindo. Um grande abraço para você, viu, Tirtes? O meu xará Edivaldo Tirtes. E muito obrigado pela sua colaboração aqui com a equipe de esportes da Rádio Luso. Vamos ouvir, 17h17. Um abraço, Milton Neves, ouvintes do Domingo Esportivo Bandeirantes. Estamos em Porto Feliz, aliás, na fria Porto Feliz, 21 graus, um vento de 34 km por hora, uma sensação térmica bem abaixo, mas um jogo quente, um jogo dificílimo, entre a Lusa no Canindé, a Portuguesa de Desportos e o Desportivo Brasil. E ao final, um empate em 2-2 e a classificação da Lusa para a semifinal da Copa Paulista 2022. Já temos o São Caetano, 15 de Piracicaba classificado, agora a Portuguesa, Milton. E amanhã sairá o outro classificado entre Marília e Noroeste, lá no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Que satisfação aqui em Porto Feliz, terra de Mauro Nóbrega, estar ao lado do presidente da Lusa, seu amigo Milton. Está toda hora falando na Bandeirantes e agora a gente fala nessa emoção, nessa classificação da Lusa para a semifinal da Copa Paulista. Presidente Antônio Carlos Caçaieira, que alegria vê-lo, parabéns pela classificação, jogo de muito sufoco, mas valeu o trabalho que você vem desenvolvendo na Portuguesa. Bom dia, é a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Obrigado, Edivaldo. Prazer em te conhecer pessoalmente. Um abraço, Milton Neves, a todos os ouvintes da Band. Foi no sufoco, né? Fazer o quê? A Portuguesa é sempre assim, é tudo difícil. Mas a gente está fazendo um trabalho de resgate da Portuguesa, a reconstrução fora do campo está refletindo dentro de campo. Jogo duro, o Desportivo é um dos principais times, né, que mais pontuou no campeonato. E fez a segunda melhor campanha. O Marília teve a primeira, o Desportivo segundo, o 15 Piracicaba a terceira. Veja como está equilibrado o campeonato da Copa Paulista. Exato, e o Desportivo no grupo do 15, do São Bento, né? Perfeito. Então, assim, o equilíbrio da Copa Paulista, a cada ano que passa, eu que já disputei 3, né? Ganhamos uma, vamos para a semifinal na outra e estamos tentando buscar esse título. É visível o crescimento, né? Cada vez mais difícil. Isso que você está disputando aí uma Copa do Brasil ou uma Série D. Mas nós vamos com tudo, vamos com fé, né? Porque realmente para nós é uma Copa do Mundo. E valeu o fator de jogar em casa, ganhar de 1-0, porque o Desportivo tinha vantagem de 2 resultados iguais. 1-0 no Canindé, 2-2 aqui no estádio Ernesto Rocco, o que sacramentou a classificação da Lusa com muito esforço e dignidade. Gostou do elenco, a torcida também fez a diferença, não parou um minuto sequer, um segundo sequer, não é isso, presidente? A torcida é apaixonada, né? A torcida da Portuguesa que já está carente há anos, né? Agora está tendo a motivação de ver um time com garra, lutando. A gente está lutando em todos os campeonatos pelo acesso, né? Não sei se você vem acompanhando, né? Sempre. Todas as finais estamos indo. Então, buscar essa conquista, esse acesso, para que a Portuguesa possa voltar para o brasileiro, para voltar para o lugar dela. E a única condição, agora não, porque a Portuguesa ganhou também a Elite, ela terá outras chances. Até então, só uma vaga através da Copa Paulista, o que restringe muito, né, presidente? Exatamente. Eu acho que esse regulamento da Série D, na minha opinião, devia ser mudado. Você vê, a gente ficou em primeiro ano passado. 68 equipes. Exatamente. Eu creio que quem fosse classificado, né,
permaneceria disputando a Série D. Os outros 4 times que não foram classificados disputariam as Copas Paulistas e os regionais. Mas é isso que a gente vai ter que disputar, né? Ficamos um ano para disputar a Copa Paulista, para ganhar ela de novo, para voltar para a Série D. É muito difícil essa retomada. Essa parte entre Copa Paulista e Série D é muito difícil, mas nós vamos buscar. Tá certo que o foco é a Copa Paulista, mas você e seus pares têm trabalhado dia e noite para o Paulistão de 2023, que é o sonho e o retorno da Lusa, presidente. Exatamente. A gente investiu pesado, nós mantivemos o elenco campeão da A2, né? Para que a gente pudesse conquistar essa Copa Paulista e voltar com a Portuguesa para o Brasileiro. O planejamento já está sendo feito, a reestruturação financeira já está sendo feita. Eu espero que a gente conquiste para que a gente possa trazer a Portuguesa de volta. Tá certo. Sinta-se abraçado pelo Milton Neves nesse momento. Abraço, Milton, abraço a todos, abraço, João, prazer te conhecer, viu? O prazer é meu, presidente. Abraço a todos os ouvintes da Band, vamos Lusa! Exatamente. Direto aqui da cidade de Porto Feliz, nesse sábado à tarde, pudemos ver em loco o empate da Portuguesa 2-2 diante do Desportivo Brasil e a classificação da Lusa para as semifinais da Copa Paulista 2022. Um abraço, Milton, a bola volta para você aí nos estúdios da Bandeirantes. Muito bem, tá aí, portanto, 17 horas e 22 minutos, o Edivaldo Tirtz, nosso companheiro de Piracicaba, belíssima entrevista aí com o presidente da Portuguesa de Desportos. Olha, agora vamos falar um pouco de Copa do Brasil, que tá pegando fogo, as equipes já sabem como serão os mandos, foi sorteado ontem lá no Rio de Janeiro, na CBF, e agora o Corinthians sabe que ele recebe o Flamengo e o Flamengo faz a grande finalista lá no Maracanã contra a equipe do Corinthians. E o presidente do Corinthians é o seguinte, hein? O presidente do Corinthians está sentando para conversar com a diretoria do Flamengo para definir o número a divisão dos ingressos com a equipe do Flamengo. Ele disse que o correto seria da seguinte forma: 4 mil flamenguistas na Neoquímica Arena, aqui na capital paulista, e mais 4 mil corintianos lá no Maracanã no dia da final. Então, quer dizer, eu acho justo. Eu acho até que pelo tamanho dos dois estádios, o número poderia ser maior, mais de 4, mas como tem uma lei que tem que ser cumprida, um número, uma porcentagem de número de atletas que pode estar no estádio. Então, acho que eles chegaram a esse número aí de 40 mil torcedores em cada jogo. E por isso determinou aí 4 mil ingressos para flamenguistas aqui e 4 mil ingressos para corintianos lá no Maracanã. Vamos ver se tudo isso aí vai se encaixar. E o presidente do Corinthians está realmente conversando com a diretoria do Flamengo, logicamente também com a CBF, para determinar tudo isso. Enquanto isso, vamos ouvir o Na Bola com Humberto Ferretti, que vai trazer pra gente mais detalhes sobre Copa do Brasil. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola sobre a Copa do Brasil. Quem será o campeão de 2022 do maior torneio de mata-mata do país? Corinthians ou Flamengo? A definição já tem dia, hora e local marcados. Quarta-feira, 19 de outubro, 9h45 da noite no horário de Brasília, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Isso porque um sorteio realizado nesta terça pela CBF definiu que o Flamengo será a mandante no jogo de volta, o que não garante absolutamente nada. Mas para muita gente é uma vantagem. O duelo de ida será exatamente uma semana antes, no feriado de 12 de outubro, também uma quarta-feira. Também às 9h45, porém em Itaquera. Sem esquecer que a Copa do Brasil não usa mais o gol fora como critério de desempate. Ou seja, se não houver um vencedor na soma dos dois placares, o título será decidido nos pênaltis. Teoricamente, o Flamengo tem um certo favoritismo, não apenas pela decisão em casa, mas também pela qualidade do elenco e por tudo o que o time conquistou nos últimos anos. Enquanto o Corinthians sofreu a temporada inteira com desfalques e ainda não está 100% ajustado. Pelos lados do Flamengo, o técnico Dorival Júnior, após o sorteio, adotou aquele discurso da humildade e projetou um grande espetáculo de futebol. Ninguém sabe o que será
bom ou não. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse, a competência das duas equipes. São duas equipes grandes que farão 2 clássicos com certeza maravilhosos. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo, que seja definido pela competência de cada uma delas e que tenhamos também nós, né, a responsabilidade de fazermos 2 grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão com certeza assistindo 2 jogos de altíssimo nível. Mais uma amostra do favoritismo do Flamengo é o fato de que o rubro-negro eliminou o Corinthians da Libertadores em agosto, com vitórias em São Paulo e no Rio. Para o técnico do Timão, Vitor Pereira, a história agora pode ser diferente, principalmente se o alvinegro tiver força máxima. Os 2 jogos da Libertadores foram 2 jogos competitivos, foram 2 jogos, apesar do Flamengo venceu os 2 jogos, mas foram jogos competitivos. Eu tenho para mim que foram competitivos. Agora fundamentalmente chegar inteiros, ter os jogadores todos disponíveis, preparar muito bem os jogos, já tendo como base a experiência dos jogos anteriores, que também é importante, e acredito que vão ser 2 equipas que vão tentar propor o jogo, vão tentar ganhar, vão tentar com os seus argumentos, né? Cada uma com os seus argumentos. Vão ser 2 grandes jogos. Sem esquecer que Corinthians e Flamengo somam 3 títulos da Copa do Brasil cada um, e que o Atlético Mineiro é o atual campeão. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Muito bem, 17h28. Vamos ouvir mais uma matéria que fala também sobre essa grande final da Copa do Brasil. Aliás, mandar um grande abraço pro Aldair de Campinas, que disse assim, ó: na minha opinião não tem favorito, cada jogo é um jogo. Tá certo, gostei da sua colocação aí, viu, Aldair? É isso mesmo. Grande abraço pro Aldair, que tá sempre nos acompanhando lá em Campinas. Então vamos ouvir mais uma matéria que fala sobre esse grande jogo, essa grande final entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil. Flamengo dá sorte e vai decidir a Copa do Brasil em casa. A CBF sorteou nesta terça-feira os mandos de campo das finais do torneio, que serão disputadas em jogos de ida e volta nos dias 12 e 19 de outubro. Na primeira partida, o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena, em São Paulo. E na semana seguinte, o Timão vai ao Rio para o duelo final com o Fla no Maracanã. Pelo Flamengo, acompanharam o sorteio o técnico Dorival Júnior e o meia Diego Ribas. E pelo Corinthians, o técnico Vitor Pereira e o goleiro Cássio. Os 2 clubes, que são considerados os que têm as 2 maiores torcidas do país, buscam o 4º título da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão em 1991, em 2006 e em 2013. E o Corinthians levantou a taça em 1995, em 2002 e em 2009. Conhecido por pagar prêmios milionários, o torneio já rendeu quase 17 milhões de reais aos cofres de cada um dos 2 clubes. Quem vencer a final embolsa mais 60 milhões de reais. E o vice vai ter que se contentar com 25 milhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Muito bem, 17h30. É muita grana, né? Pra mim, pro Leleco, 25 milhões. Nunca mais a gente trabalhava. Eu não trabalhava mais, não sei o Leleco, né? O Leleco gosta muito de dinheiro, não sei. Mas eu não trabalharia mais não, viu? Não queria mais nem saber, só sombra e água fresca. 17h30, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Jornal de Esportes Gol de Placa. Rádio Luzes, a rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Coligação PL, PP e Republicanos. O governo do PT durou 14 anos, mas Lula só fala dos 8 anos dele e esconde os 6 anos da Dilma. Lula bancou a Dilma e deu no que deu. Escândalos, petrolão e a incompetência.
Em 2015, não tinha conversinha de picanha, cervejinha, era só desemprego, inflação. E a crise não era causada por guerra e pandemia, era pela corrupção. E aí, Lula, cadê a Dilma na sua propaganda? Rádio Luzes, rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Ciro Presidente. No Brasil, as 5 pessoas mais ricas têm uma fortuna equivalente a toda a renda dos 100 milhões mais pobres. O modelo econômico que o Brasil segue há décadas e que nem o Lula e o Bolsonaro tiveram coragem para mudar é todo feito para beneficiar os mais ricos e dar migalhas aos mais pobres. Eu quero simplesmente cobrar um pouco mais dos super ricos para beneficiar aos mais pobres. Só assim nós vamos tornar o Brasil um país realmente melhor para todos. Ciro é 12. Prefiro Ciro. Jornalismo Rádio Luzes. A seriedade de quem faz e o respeito por quem ouve. Propaganda política obrigatória. Eu sou Adriane Jorge e apoio os deputados estaduais do PTB. Contra a esquerda, vote Bombeiro Tenente Lessa 14044 para deputado estadual. Eu sou Eduardo Cunha. Vote PTB, vote 14. A esquerda não pode voltar. Temos compromisso com você. Para deputado estadual, vote Luciano Kliman 14014. 14 é PTB, vote 14014. Eu sou Cris Brasil e apoio os deputados estaduais do PTB. Agora, pela verdade e pelo Brasil, vote Bernardi 14000. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Rádio Luzes. A rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. 2255. Atenção, povo lindo, sou eu, Tiririca, seu deputado federal. Atenção, Campinas. Eu fui bem votado na sua região e eu sou o melhor remédio pra política. Deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, 2255, deputado federal Tiririca, o melhor remédio da política. 2255, Tiririca, deputado federal. Jornalismo Rádio Luzes. A seriedade de quem faz e o respeito por quem ouve. Propaganda política obrigatória. Emprego não cai do céu e para resolver só tem um jeito. Fazendo como o Tarcísio, pensando diferente. O pequenininho é quem gera mais emprego. E se eu ajudar o pequeno, se a gente der o crédito pro pequeno, se eu der a capacitação profissional, se esse crédito estiver aliado à orientação técnica, ao apoio do Sebrae, a gente vai ver negócios prosperando. Tarcísio, quem conhece gosta. Fala, Bolsonaro! Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo, pode mais. O esporte é uma paixão nacional e o futebol interior é comprovadamente o site de todas as torcidas. Em 15 anos, o portal alcança números espetaculares. São mais de 3 milhões de visitantes, 80 milhões de page views, primeiro lugar no Google. Acesse você também e acompanhe notícias exclusivas, o placar ao vivo e agora a Rádio FI, o maior fenômeno entre todas as webs do Brasil. Futebol interior, o portal do futebol brasileiro. Propaganda política obrigatória. Lula tá com você. Eu quero falar com todo o povo brasileiro. Para você que precisa do auxílio de R$600, vamos garantir que ele continue no ano que vem. Para você que empreende, vamos garantir crédito com juros baixos. Para você que está endividado, vamos renegociar suas dívidas para limpar seu nome. E para todo o Brasil, vamos garantir salário mínimo forte, emprego e a vida vai melhorar. Já fizemos uma vez. E vamos fazer melhor. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Rádio Luzes. A rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. Federação Brasil da Esperança. Vote Juliana Fraga 13222. Vote Leandro Soares 13290. Vote no Marcelo Ribeiro 13650. Sou Paola. Vote 13199. Vote Reis 13651. Vote Rodrigo Valverde 13140. Simão Pedro 13555. Sou Adélia, voto agroecológico 13066. Sou o Alemão da Sojures 13580. Vote 13. Vote. Rádio Luzes. A rádio que todo mundo ouve e escuta. Feita para quem sabe o que precisa ouvir. Propaganda política obrigatória. O governador Rodrigo pediu no programa dele para pesquisar Rodrigo Garcia na internet e ver o que ele fez. Vai lá, dá um Google no meu nome, Rodrigo Garcia.
Já que tá aí, pesquisa também Rodrigo Esconde Dória. Para deixar a coisa mais interessante, aproveita e procura Irmão do Rodrigo Garcia. Depois, Patrimônio do Rodrigo Garcia. Tá lá. Assim, você também descobre tudo que o Rodrigo não quer que você saiba. Coligação São Paulo, pode mais. Tudo o que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Olá, eu sou o Padre Kelmo. E eu sou o Pastor Gamonal. Vote 14. Estamos acompanhando muitas campanhas que buscam os cristãos como apoio eleitoral. Cristãos são pela vida e contra o aborto. Visitamos os principais partidos para colher assinaturas em um pacto pela vida. Pela primeira vez na história, um padre e um pastor se unem em torno de um propósito maior: defender nossa fé e nossa liberdade. Está na hora de agir. Vote 14. Rádio Luzes. Rádio com conteúdo para todos os momentos. Propaganda política obrigatória. É tanta gente se unindo em tantas mãos, tá ficando lindo. Todos numa mesma voz. Do motorista, do dentista e do artista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. Do eletricista, professor e do frentista, Márcio França 400. O senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas. O senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Rádio Luzes. Rádio para todos os momentos. Propaganda política obrigatória. 44. Soraya é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. Pra acabar com o preço alto, pra acabar com a discussão. É Soraya presidente, é Soraya meu irmão. Soraya é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya é o imposto só, pro Brasil ficar melhor. Soraya 44, presidente pelo União Brasil. Rádio Luzes, rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Quando Haddad foi prefeito de São Paulo, muita coisa aumentou. Saca só, aumentou o IPTU e a taxa de iluminação. Aumentou o número de radares e a indústria da multa. Aumentou a fila da creche, que chegou a 180 mil crianças. Aumentou as filas dos exames, que chegaram a 700 mil pessoas. Aumentou as invasões de sem-teto. E, claro, aumentou a rejeição a um dos piores prefeitos da história. Quem não deu conta de uma cidade, vai dar conta do estado? Do PT e do Haddad, ninguém tem saudade. Coligação São Paulo pra frente. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. Muito bem, 17 horas e 39 minutos. Nós estamos aqui com o Jornal de Esportes Gol de Placa no ar. E agora vamos falar de seleção brasileira. Daqui a 60 dias, exatos 60 dias, começa a Copa do Mundo lá no Catar. E olha, o Brasil estreia no dia... Deixa eu ver aqui a data, eu marquei a data aqui, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Tô aqui. O Brasil estreia no dia 24 de novembro de 2022 contra a Sérvia. Só não sabemos o horário ainda, mas é esse dia que o Brasil estreia. E o Brasil ainda tem alguns outros times, outras seleções para enfrentar, como Suíça e Camarões, ainda na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. E o Brasil enfrentando essas seleções aí com todo respeito, que não é do nível A, do nível top das seleções da Copa, o Brasil tem que passar com folga em primeiro lugar do grupo. Pelo menos é isso que nós esperamos, viu, seu Tite? É isso que nós esperamos. O senhor que está aí colocando o time numa situação que eu não gostei, colocando lateral de zagueiro, mas daqui a pouco a gente vai explicar isso aí, por que ele está fazendo isso aí. Mas o Tite pretende colocar um quinteto ofensivo para encarar a equipe de Gana na sexta-feira agora, sexta-feira à tarde, às 15 horas e 30 minutos. O quinteto ofensivo do Tite tem os seguintes caras, os seguintes jogadores:
Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. É um quarteto realmente invejoso. E o time que o Tite tá mandando para campo é um 3-2-4-1. Essa é a escalação do Tite aqui, ó. Numericamente é isso. Que agora tem negócio de números, escalação de time. Então, o que eu consegui definir é isso. 3-2-4-1. Com 3 zagueiros, ó. O Marquinhos, o Thiago Silva e o Militão. Logicamente que o goleiro é o Alisson, sem esquecendo aqui do grande goleiro Alisson. Aí no meio-campo tem o Alex Telles e o Casemiro. Os dois jogadores ali de contenção. Aí começa a rapaziada do ataque. Vou começar da esquerda para a direita, vai. Vini Júnior, Neymar, Lucas Paquetá e Rafinha. E lá na frente, isoladamente, sozinho, Richarlison. Então, por isso que eu falei que o time vai jogar no 3-2-4-1. Entendeu? Essa é a escalação do Tite para o jogo desta sexta-feira contra a Gana. Enquanto isso, enquanto não chega sexta-feira, às 17h41, vamos ouvir um boletim que fala sobre seleção brasileira. O técnico Tite testou novidades na formação titular da seleção brasileira no primeiro treinamento com os 26 convocados para os amistosos contra a Gana e Tunísia, que acontecem nos dias 23 e 27 desse mês na França. A equipe titular que iniciou a atividade teve a presença de Éder Militão na lateral direita, confirmando possibilidade já antecipada pelo treinador no dia da convocação. Tite também mudou a formação do meio-campo, que teve apenas Casemiro como volante e Lucas Paquetá fazendo a função de segundo homem do setor. Os amistosos são os 2 últimos jogos do Brasil antes da Copa do Mundo no Catar. Tite destacou a importância das partidas, mas lamentou não testar o time contra as seleções da Europa. A gente gostaria sim, eu estou falando de uma forma muito tranquila, de enfrentar europeus. Eu gostaria muito. Eu gostaria, por exemplo, de ter enfrentado todos aqueles que a gente enfrentou antes de 2018. A gente enfrentou Rússia, Alemanha, Áustria. A gente queria, não foi possível. E agora fica essa lacuna. Sim. Poderia ser preparado melhor se tivesse? Sim. Nós, talvez, e eles, talvez também, porque não nos enfrentaram. Brasil e Gana se enfrentam em amistoso nesta sexta-feira, em Le Havre, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Muito bem, 17h43, tá aí, portanto, o Tite falando, dando entrevista a respeito da seleção brasileira que joga sexta-feira contra a Gana. E olha, eu espero muito dessa seleção. Ainda não está definido o time que irá para a Copa do Mundo, mas eu espero muito dessa seleção. Muito bem, falar um pouquinho aqui de Série B, a Série B que começou a 31ª rodada ontem, com o Grêmio goleando a equipe do Sport e o Guarani vencendo a equipe do Novo Horizontino, saindo definitivamente da zona do rebaixamento. É isso aí, saindo da zona do rebaixamento a equipe do Guarani. A Série B tem sequência hoje à noite com o jogo entre Cruzeiro e Vasco, que pode definir a volta do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro vencer a equipe do Vasco, o Cruzeiro estará sacramentando a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é isso que imagina os cruzeirenses, é isso que imagina a grande torcida azul do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E pode ter certeza, em Belo Horizonte, espalhado pelos 4 cantos do Brasil, que o Cruzeiro tem torcida no Brasil inteiro. Pode ter certeza que nesse exato momento aqui, o jogo vai começar às 21 horas. Deve estar um fervo só nas portas do Mineirão para a torcida do Cruzeiro, que está louca, esfregando as mãos de vontade de ver o Cruzeiro de novo na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso que realmente nós esperamos que aconteça, a volta do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, portanto, jogando esse jogo hoje com o Vasco, amanhã tem Vila Nova e CRB, e aí a Série B continua lá na sexta-feira com jogos entre Náutico e Sampaio Correia. Depois também na sexta-feira tem Londrina e Ponte Preta, Londrina de olho numa vaga aí para subir para a Série A. Ituano, no sábado, recebe às 11 horas da manhã a equipe do Brusque. O Bahia joga no domingo, no sábado também, às 18h15, contra o Operário de Ponta Grossa. Aí sim, no domingo, tem Criciúma e Chapecoense e CSA e Tombense jogando, fechando, portanto, a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Cruzeiro como líder com 65 pontos,
o Grêmio em segundo com 53, o Bahia em terceiro com 51 e o Vasco em quarto com 48. Lá embaixo, na rabeira da tabela, 17º CSA com 32, 18º o Brusque com 31, 19º o Operário de Ponta Grossa com 30 e na lanterna a equipe do Náutico de Recife com 27 pontos conquistados. 17h46, vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Jornal de Esportes Gol de Placa, um programa que não é diferente, os outros é que são iguais. Rádio Luzes, a rádio que é sem contraindicações e diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. São Paulo não quer o PT. São Paulo quer prosperidade, liberdade e São Paulo quer viver em paz. São Paulo precisa de um governador que facilite a vida de quem trabalha e de quem gera emprego. Tudo é possível pra quem quer mudar. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Vinícius Poit quer te governar. Vinícius Poit quer te governar. Meu nome é Vinícius Poit, candidato ao governo do Estado de São Paulo. E peço seu apoio. Vote 30. Vote novo, vote 30. Tudo que pode ser feito com papel fica melhor se for feito pela Gráfica Manchete. A Manchete tem os mais modernos equipamentos de impressão e acabamento, operados por profissionais experientes, verdadeiros especialistas. Gráfica Manchete, há 30 anos transformando suas ideias em artes gráficas. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, 1537, Rochelle. Fone 34633832. Acesse graficamanchete.com.br. Propaganda política obrigatória. Se não fosse ele que lutou do nosso lado, Eduardo Cunha, esse é o nosso deputado. Tirou a Dilma e o governo do PT, libertando o nosso povo. E se esse PT voltar, ele vai tirar de novo. Deputado Federal, vote Eduardo Cunha, 1477. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Rádio Luzes, a rádio diariamente necessária. Propaganda política obrigatória. E o palhaço quem é? Os impostos fazem a gente pagar tudo caro. Carne, gasolina, compras. A cada R$100 que a gente gasta, mais de 30 são impostos. Tá na hora de acabar com essa palhaçada. Os deputados do Novo querem reduzir os impostos para sobrar mais dinheiro no seu bolso. Escolha seu deputado do Novo. Candidatos.org.br. Novo. O restaurante Dona Maria tem a boa e clássica comida de mãe todos os dias. O Dona Maria tem um grande orgulho em ser o principal restaurante da região a participar de ações com a comunidade barbarense. Restaurante Dona Maria, a casa da boa comida. 5 unidades em Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa. Delivery 991219112. Propaganda política obrigatória. O Tarcísio pensa diferente. Para ele, uma casa é muito mais que um teto em cima da cabeça. Quem não tem casa, não consegue aprender na escola. Quem não tem casa, não consegue ter trabalho. Quem não tem casa, não tem saúde. Quem não tem casa, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dá casa para as pessoas. Tarcísio, quem conhece, gosta. Alô, Bolsonaro. Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. É 10. Coligação São Paulo pode mais. Jornalismo Rádio Luzes. A seriedade de quem faz e o respeito por quem ouve. Propaganda política obrigatória. Coligação PL, PP e Republicanos. O Bolsa Família valia em média R$192. Tinha família recebendo R$80 por mês. Nós criamos o Auxílio Brasil, onde cada família passou a receber no mínimo R$400. E elevamos esse valor para R$600. Esse valor será mantido a partir do ano que vem, dentro da responsabilidade fiscal. Auxílio Brasil de R$600 em 2023. Missão dada é missão cumprida. Bolsonaro 22, presidente. Rádio Luzes. Rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória.
Tarcísio. No último dia 18, você comparou as escolas de tempo integral a prisões. Que a escola de tempo integral não pode ser prisão para aluno. Olha, a gente sabe que você não é de São Paulo, que sua família não mora aqui e que caiu aqui de paraquedas para disputar a eleição. Mas comparar ensino integral com prisão é coisa de quem não respeita as mães paulistas. Tarcísio, São Paulo aumentou 10 vezes o número de alunos em tempo integral. A maior expansão da história. Respeite nossas conquistas. Coligação São Paulo pra frente. Compare o antes e o depois. Pode comparar. Ninguém limpa melhor do que a DG. A DG Limpeza de Pedras e Pisos tem um serviço competente que higieniza e renova qualquer ambiente. Compare o antes e o depois. Ninguém limpa melhor. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Celular e WhatsApp. DDD 19 98967 7906. Vamos repetir. DDD 19 98967 7906. DG Limpeza de Pedras e Pisos. Ninguém limpa melhor. Propaganda política obrigatória. As cracolândias que se espalham por São Paulo e pelo Brasil precisam de uma solução para proteger a vida e o futuro dos viciados e dos dependentes e para dar a eles uma perspectiva que a Cracolândia não oferece. 1, 2, 3, é com modo que eu vou! Rádio Luzes. Rádio para quem ouve e decide. Propaganda política obrigatória. Vi que o Haddad foi péssimo para a saúde quando foi prefeito de São Paulo. Será que nada aumentou no governo dele? É importante lembrar que no governo do Haddad teve muito aumento, sim, aumento de fila de creche. A maior fila da saúde aí sim de São Paulo. Como secretário de saúde do Bruno Covas, a gente teve que ralar muito para consertar toda essa bagunça que o PT deixou. Dia 2 de outubro, a gente precisa proteger São Paulo e mostrar o cartão vermelho para a turma do PT mais uma vez. Edson Aparecido, 155. Coligação São Paulo pra frente. Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações no seu rádio. Muito bem, 17h53. Manda um abraço pro senhor José Correia, lá do Vista Alegre, corintiano, feliz da vida, com certeza, né? Coringão na final da Copa do Brasil. Ele tava falando pro Leleco aqui que o Corinthians na final cresce. E cresce mesmo. É, Zé Correia, não é fácil não. Grande abraço, continue nos ouvindo aí pelo seu radinho. Estamos sempre por aqui. Quando quiser vir fazer uma visita na Rádio Luz, pode vir, fique à vontade. Muito bem, vamos então de opinião. E agora, no Jornal de Esportes Gol de Placa, a opinião de José Flávio Escavassa. Ô Zé Flávio, quer dizer que tem muita gente que é ou se tornou arrogante dentro do futebol, Zé Flávio? Pois é, meu caro Edivaldo Silva e amigos do Jornal de Esportes Gol de Placa, você que nos honra com a sua companhia nesta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Um assunto acaba puxando o outro, e entre ontem e hoje, nas conversas de WhatsApp, com dois grandes amigos que gostam muito também do esporte, do futebol, do rádio, da TV, do jornalismo esportivo, eu abordava no comentário que fiz ontem aqui no Gol de Placa a carreira, o início da carreira, a primeira vez que vi um time sendo dirigido pelo técnico Fernando Diniz. E aí me chega a informação de que se hoje as pessoas acham o Fernando Diniz uma pessoa bastante nervosa, que se irrita com muita facilidade, que chega a ser deselegante até mesmo com seus jogadores em determinados momentos, é porque muito provavelmente ele sempre foi assim. Desde o seu início de carreira era avesso a entrevistas antes, durante ou depois dos jogos em que trabalhava. Isso também é, de uma certa forma, algo que a gente pode colocar num baú de arrogâncias, né? Não que ele seja arrogante, mas tomou algumas atitudes arrogantes. Isso nos fez recordar o caso envolvendo o jogador Rivaldo com o nosso companheiro Eliseu Amadil, que num trabalho especial foi acompanhar
um jogo-treino do União Barbarense, em Mogi Guaçu, contra o Mojimirim, num CT de propriedade do grande jogador Rivaldo, né? Que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores da seleção brasileira na conquista daquele Mundial de 2002. 2002. Estamos em 2022, já faz 20 anos, né? Que o Brasil conquistou o seu último título de Copa do Mundo. E mesmo assim o Brasil é o maior vencedor das Copas. Mas isso não impediu o ex-jogador Rivaldo de ser também arrogante, né? Intolerante e se negar a conceder uma entrevista. A mesma coisa que havia feito o grande jogador Mauro Silva, também jogador de Copa, também jogador de seleção brasileira, agora já num trabalho que o nosso companheiro, nosso amigo Edivaldo Tite, realizava na cidade de Itu, onde, num primeiro momento, Mauro se nega a dar entrevista para um companheiro de rádio da cidade de Itu, talvez achando que, olha, o que é que vai me acrescentar, né, dar entrevista para uma rádio local, era num jogo lá envolvendo o Ituano, no Novelli Júnior. E aí, o Tites teve a honradez, a hombridade de, né, ao escolher quem entrevistaria naqueles minutos rápidos finais de uma transmissão por TV, e deu preferência ao presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, até mesmo em solidariedade ao companheiro de rádio de Itu. E nada temos nós, né, contra Rivaldo, Mauro Silva ou quem quer que seja, Fernando Diniz, que foi tema do nosso comentário de ontem, é que a elegância, ela cabe em qualquer situação. E aqui, para encerrar com um final feliz, eu me recordo muito de quando fui transmitir um jogo no Canindé, envolvendo Portuguesa de Desportos, onde Tites esteve acompanhando sábado em Porto Feliz pela Copa Paulista, Portuguesa de Desportos e União Barbarense. E o técnico da Portuguesa era simplesmente o maior vencedor de Copas como jogador, técnico, como auxiliar, Mário Jorge Lobo Zagallo. E antes que nós tomássemos qualquer iniciativa, ele é que tomou a iniciativa de vir até nós para nos cumprimentar na entrada do estádio do Canindé. Só para dizer, né, resumindo tudo, que a humildade, ela é um dos maiores dons que as grandes almas têm. É isso aí, Edivaldo, amigos do Gol de Placa. Ficamos por aqui e voltaremos amanhã. Até lá. Muito bem, 17 horas e 58 minutos. Olha, que tem de gente arrogante no meio do futebol. Não tá fácil, não. Mas, olha, antes de encerrar, o pessoal deve estar perguntando por que não vai ter jogo da Série A do Campeonato Brasileiro esse meio de semana, né? Estão dizendo aí que é data FIFA, mas eu não tô conformando muito com essa data FIFA, não, porque a seleção só joga sexta-feira. Por que não jogos no meio de semana? Por que não aconteceu jogos ontem ou hoje, ontem, hoje e amanhã, que é quinta-feira? Pronto. Definia-se uma rodada, a 28ª rodada. E não teve jogos. Mas tudo bem. Vai entender, né? 17h59. Mandar de novo um grande abraço aqui pro senhor José Correia, lá do Vista Alegre, que está nos acompanhando através do seu radinho. E agradecer também ao pessoal que nos acompanhou através da live do Facebook, né? Através da live do Facebook. Pessoal nos acompanhando, muito obrigado, bastante gente já se acostumando a ver a live do Jornal dos Esportes Gol de Placa aqui pelo Facebook, e logo logo a tendência é só aumentar, né, porque internet você sabe como é que é, então o pessoal se acostumar, então nós estamos voltando aí com as nossas lives, e com certeza logo logo muita gente vai estar nos acompanhando, mandando mensagem, você pode mandar, viu, a sua mensagem aqui através da nossa live do Facebook, a gente vai falar aqui o seu nome, mandar abraço, se você tiver algum questionamento também, mande o seu questionamento, faça como o Aldair, como a Kátia Manicure, que está sempre falando com a gente aqui através do WhatsApp, manda também pelo WhatsApp, 993053455 é o nosso WhatsApp. Muito bem, 18 horas, estamos indo embora, prometendo voltar amanhã,
dentro da nossa programação esportiva aqui da Rádio Luzes da Ribalta. É o nosso Dia a Dia Luzes, o programa de esportes amanhã do meio do dia. Um abraço, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Luzes apresenta